Olá! Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 4.000 crianças estão na fila para adoção no Brasil. Este número, no entanto, é bem inferior aos 33.000 que pretendem adotar. Diante disso, por quais motivos ainda existem crianças nessa fila? Se há uma quantidade suficiente de pretendentes. Para tirar essa e outras dúvidas sobre o assunto, recebemos a presidente do Instituto Geração Amanhã, Sandra Sobral, e o juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Iberê de Castro Dias. Muito obrigado pela participação dos senhores, sempre um assunto importante, até porque eu creio que dentro desses 33.000 pretendentes, muitos estão assistindo o programa, então estão muito interessados em saber, não é, o que pensam os especialistas que participam com a gente. E a primeira pergunta já é exatamente sobre isso. Esse número que a gente tem é muito grande, né? Porque são 33.000 pretendentes, né? É um número, e um pouquinho mais de 4.000 crianças a serem adotadas. Então, eu queria que a Sandra começasse falando. Por que será que acontece isso? É muita burocracia, Sandra? Explica pra gente, por favor. Muito obrigada pelo convite. Bom, essa situação, acho que o primeiro esclarecimento é em relação, assim, a sociedade em geral sempre diz assim, tantas crianças nos abrigos e essas crianças, as adoções demoram, né? Por que isso acontece? Então, em primeiro lugar, é importante esclarecer que a maior parte das crianças que estão hoje acolhidas, que são cerca de 30.000, não estão disponíveis para adoção. Como você bem falou, hoje são cerca de 4.000 crianças que estão disponíveis aí para adoção. Essa disponibilidade, ela só acontece quando existe um processo, que, né, o doutor Iberê depois vai falar isso com mais propriedade, que é o processo de destituição do poder familiar. Então, a maioria dessas crianças, primeiro, não estão disponíveis para adoção. Quando a gente fala, existem 33.000 pretendentes, é importante também destacar, isso já vem mudando nos últimos anos, mas a maioria ainda dos pretendentes preferem, né, eles podem escolher isso no cadastro junto ao SNA, eles preferem crianças até 5, 7 anos, preferem crianças, só adotar uma criança e crianças que sejam brancas, sem doenças. Então, e a maior parte dessas 4.000 crianças que estão disponíveis para adoção tem exatamente o perfil contrário. São grupos de irmãos, são crianças pardas ou negras, que têm deficiências, que têm doenças não tratáveis. Então, esta fila, esta explicação por que a fila demora, por que a adoção demora no Brasil, uma das explicações tem a ver com a quantidade de crianças disponíveis versus a quantidade de pretendentes, que é muito maior, e essa questão da opção desses pretendentes diante enfim, do que eles desejam como filho ou filha. Então, há uma inversão aí, né, nessa situação. E depois o doutor vai falar também, né, a gente tem hoje no Brasil, a questão não é, né, não é burocracia. Claro, o processo ele tem um porquê levar o seu tempo, né, tem que ter um processo de habilitação, depois você vai entrar numa fila, mas assim, a gente também tem uma situação que diz respeito às varas, né, a quantidade de varas especializadas aí, que o doutor Iberê vai poder explicar. Então, são várias razões, mas as principais têm a ver com a quantidade de crianças disponíveis e o perfil que os pretendentes desejam. É uma questão importante até para abordar com o doutor Iberê, né? Esse número, muitas vezes, num primeiro momento, ele pode até enganar, mas a explicação da Sandra acho que clareia demais essa questão. E uma questão também, né, sobre essa demora. É importante saber quem está adotando, né, doutor Iberê? Se existem condições desse casal que de repente quer fazer a adoção, se esse casal vive bem, ou se vão adotar uma criança, daqui a pouco começam a brigar, aquele ambiente que a criança vai tóxico até para a criança. Tem tudo isso também. Então, quando a gente fala, né, que demora, eu acho que tem um porquê demorar, né, doutor Iberê? Sem dúvida nenhuma, esse é um dos grandes pontos. Olá, Sandra, olá a todos que nos assistem. Esse é uma das grandes questões de quem trabalha com adoção, né, com direitos de crianças e adolescentes em geral. Toda vez que a gente pensa em adoção, ou qualquer vertente relacionada a direitos de crianças e adolescentes, a gente tem que pensar a situação sob o prisma da criança. O que nos importa é saber se a criança
vai estar com seus direitos garantidos naquela determinada situação. No caso da adoção, a maior preocupação que as pessoas que trabalham na vara da infância, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas áreas de psicologia, assistência social e tal, que são as pessoas que interagem nesse processo de adoção, a maior preocupação de todo mundo é ter segurança de que a criança, que acabou de sair de uma família em que ela estava em situação de risco, né? Nenhuma criança deixa a sua família se estiver tudo bem lá, se a criança saiu da família porque havia alguma questão muito grave ali, tanto é que foi necessário tomar a medida mais extrema de todas, que é tirar a criança do seu ambiente familiar de origem. Então essa criança vive já um luto pela separação familiar, ela está com uma situação psicológica delicada, essa criança vai ser inserida em uma outra família. A maior preocupação de todo mundo que trabalha nesse processo é ter certeza de que nessa outra família a criança vai ter todos os seus direitos respeitados e assegurados, né? Que a situação de risco que fez com que a criança precisasse sair da sua família de origem não se repita na família substituta, na família adotiva. E para isso a gente precisa de tempo. Não adianta querer apressar as coisas e colocar o carro na frente dos bois, porque fazendo isso, a gente só vai aumentar o risco de a adoção dar errado depois. A gente, primeiro de tudo, precisa saber quem é essa pessoa que chegou ao Poder Judiciário dizendo que quer adotar uma criança, né? Será que ela tem condições psicológicas, efetivamente, de exercer o papel de pai ou mãe naquele momento? Muitas vezes são pessoas da melhor índole e tal, mas que naquele momento especificamente, por qualquer razão da vida, podem estar numa situação emocional delicada, e aquele não é o momento mais propício para se inserir uma criança naquela família, né? Então a gente precisa fundamentalmente entender quem é e qual momento vive essa pessoa que chega ao Poder Judiciário dizendo que quer adotar. Depois a gente também precisa pensar se aquela pessoa que está na fila aguardando o seu momento de ter contato com a criança, quando a criança chegar na família dela, se essa relação entre a criança a ser adotada e a pessoa que está adotando vai se dar de modo adequado. E aqui a gente está falando do vínculo afetivo mais relevante para o ser humano, que é o vínculo com o seu pai ou com a sua mãe, né? O vínculo de filiação. Esse vínculo, para a adoção dar certo, esse vínculo precisa ser extremamente sólido e precisa ser elaborado, trabalhado de forma muito cuidadosa. Para a gente poder fazer esse trabalho de forma cuidadosa, isso leva tempo. Não adianta querer achar que em uma semana a gente vai ter tudo resolvido, porque não é assim que funciona. Normalmente a gente precisa de vários meses para trabalhar essas relações todas, as questões todas que vão surgindo nesse primeiro contato da pessoa que vai adotar com a criança a ser adotada, e sempre surgem questões, para que no momento em que a sentença for proferida dizendo, não, agora essa criança é efetivamente filha da pessoa que está adotando para todos os fins, agora não tem mais volta, essa relação vai ser de pai, mãe, filho e filha para sempre, para que no momento em que isso aconteça, a gente tenha certeza de que foi algo definitivo, de que isso não vai dar errado e voltar atrás, porque esse é o pior cenário de todos para a criança, né? Uma adoção que seja frustrada lá na frente acaba fazendo uma ferida psicológica em cima de outra da criança que já deixou a sua família antes. Então, o pior cenário de todos, o que a gente mais tem que evitar é a adoção dar errado lá na frente por qualquer razão. É uma questão que justifica a demora, né? É preciso demorar, né? Até porque existe todo um trabalho de investigação da família, como o senhor mesmo falou, né, doutor? Para saber se essa família tem condições de fato de adotar uma criança, né? A própria questão financeira desse casal, para ver se é possível dar a essa criança todos os direitos que ela tem. Então, é uma série de coisas que acabam trazendo a gente por uma questão de bastante análise, né? Antes de emitir qualquer opinião. Porque, em princípio, nós que somos leigos falamos o seguinte, poxa, mas é demorado. Justifica essa demora, né? E isso é muito importante que vocês falaram nesse nosso início de programa. Quando a gente fala da demora, né? Quando a gente vê muitas vezes essa referência, né? Ah, eu conheço uma pessoa que está na fila esperando há 5 anos. Essa demora não é a demora da criança, tá? Isso é bem importante que fique claro. Quando a pessoa está na fila esperando, é o adulto que está esperando. E normalmente espera, como disse a Sandra no início, por conta do perfil que a pessoa que vai adotar escolheu para a criança que ela quer adotar. E ela tem todo o direito de escolher o perfil. Agora, quanto mais restrito for esse perfil em termos de idade, em termos de gênero, em termos de raça, de doenças curáveis ou não curáveis, grupos de irmãos, quanto mais restrições a pessoa que vai adotar fizer, maior vai ser o tempo que ela vai ficar na fila. E, de novo, esse é o tempo do adulto, não é o tempo que a criança está esperando para ser adotada. E, de novo, a nossa preocupação maior na vara da infância é com a condição da criança. A gente precisa assegurar para aquela criança as melhores condições possíveis.
E desculpa, com relação à questão financeira também, você mencionou aqui. É claro que as pessoas precisam ter uma estrutura física mínima para receber aquela criança. Mas só para esclarecer, isso é uma pergunta que muitas vezes fazem. Não existe um patamar mínimo de salário que a pessoa precise receber. Tá? Não existe, pela lei, um rendimento mínimo que seja necessário para poder adotar. O que a gente analisa durante o processo de adoção é se a pessoa que vai adotar tem todas as ferramentas, especialmente psicológicas, necessárias para isso. É claro que a estrutura física da casa da pessoa tem que ser a mínima para garantir àquela criança todos os direitos a que ela faz jus pela Constituição e pelo ECA, mas não existe um rendimento mínimo que seja necessário à pessoa que pretende adotar comprovar para conseguir adotar. Tá certo, é importante esclarecimento, não é? A Sandra também vai falar muito a respeito desse assunto, a respeito de outros assuntos que nós vamos também colocar aqui no programa de hoje, mas só ver como passa rápido o tempo, né? Dizem que quando o assunto é interessante, o tempo passa depressa, e é verdade. Nós já estamos no final do primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo. Você já viu que o programa é um programa que vai trazer muitas dúvidas. De repente, para você que está assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil, não é? Você vai, de repente, tem o interesse de adotar uma criança? Pode acontecer. Então, preste muita atenção, porque o tema é um tema realmente que é muito interessante. A gente vai tratar de outros assuntos relacionados a esse tema nos próximos blocos. A gente já volta com decisões e argumentos. Estamos de volta com o programa que discute a adoção no Brasil, com a presidente do Instituto Geração Amanhã, Sandra Sobral, e o juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Iberê de Castro Dias. Uma questão interessante para ser colocada, e esse assunto passou a fazer parte das nossas vidas e a gente não poderia deixar passar aqui. Essa pandemia que a gente talvez jamais imaginou que pudesse parar o mundo como parou, né? Foram 2 anos aí difíceis, até um pouquinho mais de 2 anos. Ainda não estamos livres dela, essa que é a grande realidade. E segundo um estudo do Imperial College, cerca de 170 mil crianças perderam o pai ou a mãe para a Covid-19 no Brasil, até o final do ano passado. De quais formas, eu quero saber de vocês, isso pode ter afetado a vida dessas crianças, não é? Que perderam os seus pais. Existem programas sociais para essas crianças? Quer dizer, eu queria saber da Sandra para começar e depois o doutor Iberê fala também, porque é uma questão interessante, né? Logo se pensa, poxa, então essas crianças podem ser adotadas? Será que é assim? Então a Sandra vai explicar para a gente. Por favor, Sandra. Em primeiro lugar, acho que é importante colocar que durante a pandemia, como as crianças estavam menos sujeitas a pegar e até correr riscos graves com a pandemia, a gente olhou muito para os adultos, né? E a gente não percebeu o que estava acontecendo com a realidade no mundo inteiro. Isso não foi só no Brasil, mas o Brasil, com certeza, pelos números que a gente tem gerais, foi um dos países mais afetados. Se fala em 5 milhões de crianças no mundo, segundo esse estudo, que perderam um dos pais ou um dos genitores, ou os dois, né, durante a pandemia. Então, o que isso significa? Como você falou, não é porque uma criança perdeu um dos seus pais ou ambos que ela foi para um abrigo que ela está disponível para adoção. Não é assim que acontece. A maior parte dessas crianças tem um avô, um cuidador próximo, ou um tio, algum parente que está assumindo esse cuidado, né? Então, isso é importante lembrar. O primeiro impacto que a gente percebe é o impacto mais óbvio, que é o impacto emocional. Então, assim, a perda de um familiar direto, pai, a mãe, ou o cuidador, né? Muitos eram cuidados por avós, representa um impacto emocional fortíssimo, é um dos maiores traumas que uma criança pode viver, especialmente nesses primeiros anos de idade, na primeira infância. Então, é um trauma, com certeza. O que isso vai impactar, né, na vida adulta depende de como esse trauma vai ser cuidado e trabalhado. Então, existe esse trauma pela perda, existe também o luto que muitas crianças não puderam ter, né? Na pandemia, nem puderam ter contato com seus familiares, não puderam visitar, nem puderam acompanhar um velório, um enterro. Então, isso é um impacto também emocional muito grave. O outro tem a ver com a readaptação dessas crianças. Então, assim, como readaptar a uma nova vida, a uma nova fase, a um novo cuidador.
Então, são vários impactos. Existe também um impacto social, que a gente ainda não tem noção do que ele vai significar a longo prazo, mas a gente sabe que tem, é uma quantidade enorme de crianças que serão adultos com perdas muito grandes e muito traumáticas, né? Principalmente aí nos seus primeiros anos de vida. E com certeza tem um impacto econômico nisso tudo. Então, essas crianças perderam familiares que eram responsáveis, né, economicamente pelo cuidado delas, enfim, por alimentação. Então, tem um impacto social enorme. Já existem vários projetos com o governo, com entidades da sociedade civil, trabalhando com essas crianças. Então, tem em todo o Brasil vários projetos para ajudar essas crianças a superarem essa fase. E uma questão interessante, né, doutor Iberê? Existem casos, lamentavelmente, que muitas vezes a criança perde o pai e a mãe. Então, ela fica numa situação sozinha. Como é que a Vara da Infância e Juventude trata isso? É o parente mais próximo que, em primeira instância, pode cuidar dessa criança? Isso é uma questão que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. A regra geral é sempre manter a criança dentro do seu ambiente familiar biológico, né, de origem. Então, nas hipóteses absolutamente lamentáveis em que crianças perderam tanto pai quanto mãe, ou então nas famílias monoparentais, né, e no Brasil a vasta maioria das famílias monoparentais é conduzida por uma mulher, das crianças que viviam só com a mãe e que perderam sua mãe por conta da pandemia, o que a gente percebe é que na grande maioria das vezes essas crianças conseguiram continuar nas suas próprias famílias, né? Então houve ali o avô, avó, ou tios que acabaram cuidando da criança, irmãos mais velhos, né? Às vezes irmãos com grandes diferenças de idade conseguem cuidar dos irmãos mais novos. E aí a criança acaba sendo mantida no seu próprio ambiente familiar, que, à vista da situação, é a melhor condição que se pode ter. Com isso, a gente acaba resolvendo o problema internamente, né, no próprio ambiente familiar. Aquela pessoa que vai passar a cuidar da criança fica com a guarda da criança, e aí isso normalmente acontece numa vara de família, e aí a pessoa que pede a guarda da criança vai ter que demonstrar, claro, que tem condições de novo, de cuidar da criança psicologicamente e tal, que a criança ali vai estar bem assistida e que ela pode ter, portanto, a guarda da criança. Como regra, avô e avó não podem adotar, então eles vão ficar só com a guarda. Tios e tias podem adotar, se tiverem esse desejo, até podem adotar a criança. Irmãos e irmãs também não podem adotar, tá? Então, avós, irmãos e irmãs não podem adotar, tios e tias, primos e tal, podem. Aí vai depender de como aquela dinâmica familiar se dá para saber se a criança vai ficar sob condição de guarda com aquela pessoa, ou então se vai haver efetivamente uma adoção dentro daquele ambiente familiar. Mas o que a gente percebeu, e aí pelo menos dos males o menor, é que na grande maioria dos casos realmente as crianças ficaram no seu próprio ambiente familiar de origem. Foram poucos os casos de acolhimento, de crianças que tiveram que passar a morar numa casa de acolhimento por conta dos quase 700 mil óbitos por conta da Covid, né? Isso pelo menos serve de algum alívio, né? E uma coisa interessante que eu estava notando existem duas espécies, né, de acolhimento. O acolhimento institucional, quando uma criança, infelizmente, não tem mais condições de conviver nem com os parentes, enfim, vai para um abrigo, né? E o acolhimento familiar, que é exatamente essa questão que o senhor estava se referindo. Qual que é a diferença dos dois? Uma criança, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para que o nosso telespectador possa entender. Uma criança, para ficar em condições de ser adotada, ela tem que estar, em princípio, no acolhimento institucional. A partir daí, então, as famílias podem se candidatar a essa adoção. É por aí, doutora? A Sandra também fica à vontade para falar. Quando eu falo de as crianças ficarem com as suas próprias famílias biológicas de origem, a gente não está falando aqui ainda de acolhimento familiar, tá? São situações diferentes. No caso do acolhimento familiar, a ideia do acolhimento familiar é substituir a casa de acolhimento. Houve um estudo muito grande, iniciado com crianças da Romênia, esse foi o primeiro grande estudo que se fez a respeito do tema, demonstrando que as crianças permanecerem em casas de acolhimento, sendo cuidadas por pessoas diferentes, né, que trabalham em regime de turno, que são os cuidadores, também não tem jeito, não dá para ser de outra forma, cada hora com uma pessoa ali cuidando daquela criança, não é a situação ideal.
esses estudos demonstraram que a criança vivenciar esse momento em que ela tem que ficar afastada da sua família, com uma única família de referência, tendo um único grupo familiar como referência, acaba sendo muito vantajoso para o desenvolvimento infantil. Então, a ideia do acolhimento familiar é a gente habilitar e treinar, e a Sandra é expert nisso, treinar e habilitar famílias que se candidatem a servir como se fosse uma casa de acolhimento. Só que naquela família, normalmente só vai ficar uma criança ou então grupos de irmãos, né? Podem ser duas crianças que sejam irmãs entre si, né? Essa é a maioria dos casos. Então, o acolhimento familiar é, na verdade, uma instituição que substitui o acolhimento institucional. E a criança vai ficar na família acolhedora o tempo necessário para se resolver. Ou se ela vai voltar para sua família de origem, para sua família biológica, ou se ela vai ser adotada por uma outra pessoa. Tá? A família acolhedora não pode adotar, isso é bem importante de ficar claro. Então, a gente tem só que estabelecer essas diferenças aqui e eu já passo a bola para a Sandra. A criança ficar na sua própria família biológica não é exatamente o acolhimento familiar. O acolhimento familiar é uma entidade familiar que substitui o acolhimento institucional, que vai cuidar da criança até que se tenha uma solução definitiva para a vida daquela criança. Ou bem a criança volta para sua família de origem, ou bem a criança é adotada por uma outra família, não pela família acolhedora. E a Sandra com esse treinamento, explica para a gente, Sandra, acho que é importantíssimo isso. Eu acho que é importante, assim, até um pouquinho antes, contar que as pessoas não entendem por que uma criança é retirada da sua família, né? Como o doutor falou, ela é retirada quando essa criança sofre algum tipo de violência, então seja negligência, abusos, falta de cuidados, ela não é tirada, né? É a última decisão que é tomada. Então, isso é a última instância, retirar uma criança da sua família. Então, se retira para protegê-la. Nessa situação, o Brasil, ainda por uma questão cultural, a maioria das crianças, como o doutor falou, elas vão para uma casa de acolhimento, que as pessoas conhecem hoje como abrigo, né? Então, elas vão para o abrigo. Nos países desenvolvidos, já tem uma outra cultura, até em razão dessas pesquisas, principalmente essa da Romênia, que deu origem a uma mudança muito grande mundial. Então, hoje, a maior parte dos países desenvolvidos, aí a gente está falando de Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, colocam as suas crianças, quando precisam de proteção, numa família acolhedora. Então, elas ficam com essa família, né? Elas são retiradas da sua família de origem, que é a mãe, o pai, os avós, com quem ela tivesse, para resolver a situação dessa criança. Então, é uma proteção temporária. Quando ela é retirada, como eu disse, nos países desenvolvidos, a maior parte, hoje nós estamos falando em 90%, até 95%, 98% das crianças são colocadas em famílias acolhedoras. No Brasil, a situação é inversa. Hoje a gente tem 5%, a última estatística está próxima de 5%, de crianças em famílias acolhedoras, e a maior parte dessas 30 mil crianças acolhidas estão em acolhimento institucional. Isso acontece por várias razões e até por um desconhecimento. Então, é muito importante a gente estar falando desse assunto aqui agora, porque é um tema muito desconhecido ainda da população em geral, até dos profissionais que trabalham e cuidam dessas crianças. Existem ainda muito desconhecimento e resistência a esse modelo de acolhimento, mas as pesquisas e a prática têm mostrado, como o doutor falou, assim, a questão mais importante quando a criança é retirada da sua família é manter o vínculo. Então, a questão do vínculo ele é fundamental para o desenvolvimento neurológico e emocional dessas crianças. Ô, Sandra, obrigado, viu? A gente sabe que, sem dúvida nenhuma, é um tema que eu já vi que um programa só não vai ser suficiente, né? Até porque existem muitas dúvidas, muitas questões que têm de ser colocadas. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, queria que a Sandra concluísse essa questão, falando inclusive desse treinamento que eu acho bastante interessante. E vamos abordar outros temas que são importantes também. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com decisões e argumentos. Estamos de volta com o programa que discute a adoção no Brasil, com a presidente do Instituto Geração Amanhã, Sandra Sobral, e o juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Iberê de Castro Dias. Muito importante lembrar que no bloco anterior a Sandra estava falando dessa questão que é tão importante e também que hoje já existe, né,
uma espécie de um treinamento para que essas famílias possam, de repente, se tornar famílias acolhedoras. Queria que você falasse um pouco mais, Sandra, sobre isso. Em primeiro lugar, para ser uma família acolhedora, no município que você reside, é importante, precisa ter o serviço de família acolhedora. Então, isso é uma lei municipal. Então, é assim, cada cidade decide pela adesão ao serviço, faz uma lei, aprova essa lei e o serviço começa a funcionar. Então, em primeiro lugar, você tem que saber se na sua cidade tem um serviço de família acolhedora. Então, para isso, é só ligar para a prefeitura, para a Secretaria de Assistência Social, para o CRAS, para o CREAS, para o fórum ou para a vara da infância, que eles vão saber te dizer se existe um serviço de família acolhedora na sua cidade, porque você só pode acolher na sua cidade. O Então, CRAS que a senhora falou é o Conselho Regional de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social, né? O Conselho de Referência de Assistência Social. Então, se você tendo o serviço na sua cidade, você pode ser uma família acolhedora. O primeiro passo é se inscrever, aí você passa por uma seleção e depois um treinamento, uma capacitação. Por quê? Isso é obrigado por lei, isso está no ECA, porque as famílias, essas famílias acolhedoras, elas precisam entender que tipo de crianças chegam para elas, qual a realidade que essas crianças trazem, quais as necessidades, quais os desafios que elas vão enfrentar e qual o papel delas. Como o doutor Iberê falou, a primeira questão é assim, família acolhedora não pode adotar. E quem quer adotar também não pode ser família acolhedora, né? Porque são objetivos diferentes. Uma família acolhedora é uma família temporária. A criança hoje, por lei, o adolescente, ele pode ficar 18 meses, pode até se estender um pouco mais ou ser menos, depende da situação, mas por lei esse prazo é de 18 meses. Então é temporário, você está ali para ajudar a criança no momento que ela mais precisa, que ela está no momento de transição, seja para ajudar ela a voltar para a sua família de origem, que esse é o principal objetivo, ou se isso não for possível, ir para adoção. Então aquela família está ajudando nesse momento de dificuldade. Já a adoção é um processo, é uma decisão definitiva, é para sempre. Então, é diferente. Então, a família acolhedora precisa saber, né? Inclusive, como é que ela vai se desapegar dessa criança quando chegar a hora dela ir embora. Ela tem que ser preparada e acompanhada para isso. Sem dúvida. E a Vara da Infância e da Juventude, eu aproveito também para colocar um outro tema que é bastante interessante, até para o doutor Iberê e também para a Sandra, porque existe também o apadrinhamento afetivo, né? E esse apadrinhamento efetivo, eu queria saber de vocês, quais benefícios que eles trazem, né? No caso do apadrinhamento, que ele traz para as crianças e para os padrinhos também, né? E o que muda nessa relação, entre a relação de apadrinhamento afetivo e adoção? Qual que é a diferença que se faz aí? Se o doutor Iberê quiser começar agora, depois a Sandra também fica à vontade. Vamos lá. O apadrinhamento é um instituto previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e é uma forma de respaldar emocionalmente, psicologicamente, crianças e adolescentes que estejam nas casas de acolhimento. Então, é uma forma que se encontrou na prática, e isso depois acabou virando lei, de, enquanto a criança passa pela casa de acolhimento, ela se sentir ancorada, respaldada por um determinado núcleo familiar. Então, é uma situação um pouquinho diferente da família acolhedora de que a Sandra estava falando. Na família acolhedora, a criança vai morar com aquele núcleo familiar, vai morar com aquela família que está habilitada para ser família acolhedora e tal. No apadrinhamento, a criança continua morando na casa de acolhimento, mas ela é acompanhada por um determinado núcleo familiar, ou por uma pessoa, ou por um casal, enfim, por quem queira apadrinhar ou amadrinhar aquela criança ou aquele adolescente. Então essa pessoa vai acompanhar o desenvolvimento da criança. Pode retirar a criança da casa de acolhimento para fazer passeios com a criança vai poder eventualmente passar finais de semana na casa dessa pessoa, vai poder viajar com a criança nas férias. Essa pessoa também vai servir meio que como o grilo falante da criança, né? Que ela vai fazer o acompanhamento escolar da criança, vai orientar a criança. Então serve de respaldo emocional, de respaldo social, psicológico para aquela criança, enquanto ela vivencia o período ali na casa de acolhimento. Para a pessoa ser madrinha ou padrinho de uma criança, ela também precisa procurar a vara da infância do local em que ela resida para se habilitar, para indicar esse interesse que ela tenha de ser madrinha ou padrinho e se habilitar na vara da infância da cidade em que ela more, para que então ela comece a ter essa relação
com essa criança. De novo, é um instituto diferente da família acolhedora e é também um instituto, portanto, diferente do da adoção, como você mencionou. Na adoção, a criança é filha, para todos os efeitos, da pessoa que a adota. No apadrinhamento, a criança continua morando na casa de acolhimento, ela não vai ser filha do padrinho ou da madrinha, ela apenas vai ser acompanhada, né, pelo padrinho e pela madrinha. É uma coisa interessante, né, que deixa a gente até um pouco mais tranquilo, é que existem formas de ajudar essa criança, né? A adoção, de repente, pode ser que não seja possível, mas tem o apadrinhamento, tem o acolhimento familiar que vocês se referiram, né, Sandra? É mais uma saída para tentar ajudar, para tentar trazer essa criança, pelo menos para o convívio familiar, que eu acho que é fundamental, né? É isso mesmo. E como o doutor Berê falou, a questão a mais grave, mais trágica que pode acontecer é uma adoção não dar certo. Então, assim, adoção não é para qualquer pessoa, né? A adoção, ela envolve uma série de decisões, um momento, um preparo que é fundamental, né? Esse pretendente, essa família tem que estar preparada para isso. E como você falou, às vezes a pessoa nem quer exatamente uma adoção, ela pode querer, né, tem uma possibilidade aí com o apadrinhamento afetivo, tem a possibilidade da família acolhedora e, claro, a adoção também. Mas são situações e são processos bastante diferentes, distintos, com leis, com regras, isso é muito importante, assim. Existe todo um trabalho de acompanhamento, de assistente social, de psicólogo, dos tribunais, dos juízes, dos promotores. Hoje existe um cuidado muito grande, assim, o Brasil evoluiu muito, né, tanto no CNJ, quanto no Ministério Público, quanto nas secretarias de assistência social, junto ao SUAS, há um envolvimento muito grande, porque já se entende, o Brasil tem uma lei, né, fenomenal, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que entende que a criança é prioridade absoluta, e todo esse trabalho tem que ser visto do ponto de vista da criança. Então, se a gente está procurando adoção, a gente está procurando pais para essa criança, a gente não está procurando criança para os pais. Se a gente está procurando família acolhedora, a gente está procurando família para essas crianças. Então, sempre é do ponto de vista da criança. Se eu puder só fazer uma menção aqui, fica à vontade, ainda dentro da história do apadrinhamento, porque existe o apadrinhamento afetivo, que é esse que a gente mencionou, e existe também o apadrinhamento financeiro. Eu acho legal falar disso, porque no apadrinhamento financeiro, pessoas jurídicas também podem participar. O apadrinhamento financeiro é a possibilidade de custear algo de que a criança ou de que o adolescente necessite. Então, por exemplo, uma determinada empresa pode resolver apadrinhar crianças e adolescentes da sua cidade, bancando, por exemplo, cursos de idiomas para aquelas crianças, bancando escolas particulares, se for o caso, bancando cursos de instrumentos musicais, enfim, qualquer serviço que seja, que dependa de dinheiro, né? Então, existe também o apadrinhamento financeiro que pessoas jurídicas podem fazer, e aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo existe o programa chamado Apadrinharte, né, um programa lançado esse ano pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem por finalidade justamente atrair padrinhos e madrinhas que topem fazer os movimentos necessários para inserir essas crianças, esses adolescentes das casas de acolhimento em ambientes culturais em geral. Então pode ser custear peças de teatro para essa criança, cinema, música, rodas de leitura, tanto para a criança participar desses eventos como espectadora, né, assistir a uma peça de teatro, assistir a um filme, participar de uma roda de leitura, quanto para que a criança faça cursos referentes àquela área artística que seja de interesse da criança. Então, bancar uma aula de instrumento musical, bancar cursos de teatro para a criança, bancar um curso de literatura para a criança. A ideia do apadrinharte é justamente levar a sério o direito à cultura que já está previsto na Constituição, já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente há mais de 30 anos. Isso também pode se fazer por meio do apadrinhamento. É importante, doutor, porque as pessoas estão nos assistindo, de repente um empresário que gostaria de entrar, não é, de ajudar, ou mesmo uma família, né, pessoa física, fala, poxa, eu posso apadrinhar, isso deve ser legal, né, vai trazer para essa família também uma questão afetiva importante. Qual é o caminho, doutor? Tem um endereço, um WhatsApp, alguma coisa que o senhor possa passar? Para o apadrinhamento ou para o amadrinhamento em geral, a pessoa deve procurar a vara da infância da cidade em que ela more, né, para manifestar esse desejo de ser padrinho ou madrinha, e aí ela vai se habilitar para ser padrinho ou madrinha. Para o programa Apadrinharte, esse que eu
a que eu me referi, né, a ideia de inserir as crianças no ambiente cultural, as pessoas interessadas podem enviar um e-mail para apadrinharte, tudo junto, apadrinharte@tjsp.jus.br. apadrinharte@tjsp.jus.br. Tá certo. E a Sandra também, Sandra. Como é que é possível as pessoas que quiserem colaborar, que quiserem ajudar nessa causa maravilhosa que você também, né? Nessa causa que você empunha com tanto carinho, como é que é possível entrar em contato com vocês? Bom, o nosso endereço é geraçãoamanhã.com.br.org.br, que nós temos vários projetos, enfim, que as pessoas podem participar, e nós damos muitas informações, nós temos materiais sobre adoção, e-books, tudo isso gratuito, sobre acolhimento familiar, família acolhedora, enfim, temos todos esses materiais. Agora, quem quiser mais informação sobre família acolhedora, nós fazemos parte de um movimento nacional e temos um site super completo e informativo, é famíliaacolhedora.com.br. Lá tem todas as informações, tanto para a área técnica que trabalha com essas crianças, para os gestores, para as famílias que querem entender melhor o que significa ser uma família acolhedora. Então tem muita informação, nós temos muitos materiais disponíveis, tudo gratuito, então tem muita informação. E o que vocês precisarem, a gente sempre está à disposição aí para ajudar, desenvolver projetos, enfim. Temos vários projetos aí em todas as áreas, tanto de adoção quanto de acolhimento, primeira infância. O que precisarem, podem contar com a gente. Olha, o nosso tempo é curto, como eu falei, né? Parece que quando a conversa é boa e é bastante interessante, passa muito rápido. Agradecer demais ao senhor, viu, doutor Iberê? Doutor Iberê de Castro Dias, né? Pela presença do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente ter a chance de falar sobre direitos de crianças e adolescentes. Obrigado. Sandra Sobral também participando com a gente. Tão importante a sua participação. A gente fica muito feliz e quem sabe a gente se encontra, mas aí os dois aqui no estúdio para a gente poder conversar, falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho. Fica uma conclusão que eu acho que não só para mim, mas para todos os nossos telespectadores. Nós precisamos mais de Sandras e também de doutores Iberê para a gente conseguir, né, essa questão de amparar a criança, que muitas vezes parece ser tão difícil. Mas o trabalho de vocês é maravilhoso. Muito obrigado, viu? Felicidades para vocês. E é muito importante, né? Você sabe que o nosso tempo acabou, mas eu agradeço também, além, claro, né, dos nossos convidados, a Sandra Sobral e o juiz Iberê de Castro Dias pela presença, agradeço também a você que nos prestigiou. E olha, se você quiser rever esse ou outro de nossos programas, é só você acessar saopaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo. Até a próxima.